que tem destruído a vida de milhares de pessoas. Pessoas que conhecem a Jesus, mas ainda estão com as suas emoções todas perdidas e cheio de problemas que não foram resolvidos. E a palavra de Deus é um bálsamo, como um azeite puro, que tem o poder para nos curar. Aleluia. Para nos libertar, para nos fazer livres, livres de todo peso, livre de todo jugo, livre de todo o gatilho, livre de toda rejeição, livre de todo trauma. E só Jesus tem o poder para fazer isso. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. E antes de irmos para a mensagem, meu último pedido para você: se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é um convite para você ser parte de algo lindo que Deus está fazendo no nosso país. Você pode ser um voluntário, você pode nos ajudar nas circunstâncias de caos do nosso país, e você também pode ser um doador que faz com que homens sejam enviados à ponta. Aqui embaixo tem todas as informações, e você será muito amado por nós se entrar conosco nessa jornada. Afinal de contas, quanto mais longe a gente vai. Então agora a gente vai para a mensagem. Mas eu estava falando com um crente esses dias, Piá. Piá é do Paraná. O guri me falou que mesmo depois que conheceu Jesus, o rapaz está trilouco. Está com gatilho até dizer chega. Que ele está quando está quase se curando, alguma coisa acontece. E o piá velho fica perdido. Mas eu conto assim para vocês no outro dia, que eu tenho que ensaiar melhor. Mas sabe, tem pessoas que pensam que quando a gente conhece Jesus, né, a nossa vida, ela se torna um mar de rosas. É como se Jesus chegasse e produzisse uma amnésia em nós, e a partir dali a gente esquece de todo o mal que nos fizeram, de todos os traumas que nós vivemos, de todas as dores que nós passamos, e aquilo é anestesiado na nossa vida e nada mais sente, e tudo é perfeito, tudo dá certo. Mas a gente sabe que de fato, quando nós voltamos para Jesus, ou quando entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que começa em nós é um processo de transformação. É um processo que mexe na nossa estrutura, que começa a lapidar a gente de dentro para fora. E até que chegue isso na alma, no profundo da nossa alma, demora. Demora porque a gente não conta, demora porque a gente não se abre, demora porque às vezes a gente não sabe nem por que sentimos o que sentimos. A gente não sabe de onde vem a dor e por que somos o que somos. Por que chegamos nesse estágio da vida e às vezes a gente não sabe. Vou te falar uma coisa. Durante muito tempo, eu sempre... A minha mãe sempre foi uma mulher muito inteligente. Minha mãe é uma mulher de Deus, aquelas irmãs de oração assim, sabe? Obrigado, ela é maravilhosa. E ela sempre me dizia: mano, cuidado quando você estiver no trânsito. Não buzina para ninguém. Às vezes, quem está na sua frente pode estar carregando um caminhão de lixo dentro de si. E por pensar que não tem nada a perder, pode dar um fim na vida dele e na sua. Então tome cuidado. E aquilo sempre ressoou no meu coração. Toma cuidado. Você não sabe o que o outro está passando. Você não sabe o que o outro está vivendo. Você não sabe o que ele coleciona de dores dentro da alma. E aí eu vou te falar uma coisa. Quando você vê, por exemplo, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, as brigas de internet, as confusões de internet, você percebe que as pessoas que estão lá brigando, o background delas é muito triste. Não há... Eu não estou falando de bem material, não estou falando de nada disso. Mas de certo modo essas pessoas não prosperam. Elas não avançam. Você já percebeu? A vida delas é só aquilo. É só dor, peso, BO.
Você não vê algo de Deus gostoso assim da vida delas, uma boa notícia, sempre é pesado. Você só vê essa pessoa quando tem uma polêmica, já percebeu? Ela não aparece no dia bom, ela só aparece no dia mau. E aí eu sempre pensei, sempre tive muita tentação a ter raiva dessas pessoas. Até eu comecei a entender que aquilo é o resultado da fé deles, que em algum momento fracassou. Então eles só estão espelhando as dores que carregam, os milagres que não viveram, as portas que não se abriram, as coisas que não aconteceram. Então, como eles vivem uma dor, um resumo de fracassos, a palavra de esperança irrita essa pessoa. É como eu quando trabalhava na loja de tênis, e um dia entrou uma senhora bem velha, e eu disse para ela: bom dia, minha linda. E ela disse: bom dia só se for para você. O que ela estava dizendo é: a minha vida está uma tragédia, não venha me desejar algo que é inatingível para mim agora. Então basicamente essas pessoas, elas só estão coçando as suas feridas em público. Elas só estão passando caco de telha na ferida que ainda sangra. Porque quando elas dizem que você não pode acreditar nessa promessa, é porque elas já deixaram de acreditar nisso. É porque elas não conseguem ver mais Deus dessa maneira. O Deus delas é o Deus do peso, é o Deus da crueldade, é o Deus que te transforma num pedaço de lixo. Não é o Deus que te transforma, não é o Deus que te liberta, não é o Deus que alivia o jugo, não é o Deus que leva sobre ele as nossas enfermidades. Sabe, é o Deus que relata a minha dor e se alegra com ela. Há peso, há jugo. E no meio de tudo isso, há os inocentes. No meio de tudo isso, há pessoas que ainda não compreenderam um todo, foram transformados no espírito, mas a alma está putrificada, as emoções estão despedaçadas e o coração está cheio de gatilho. E essa palavra me pegou. Me pegou porque eu não ouvi de alguém que não conhece Jesus. Me pegou porque eu ouvi de alguém que eu amo e que ama Jesus. E nós estávamos conversando e ele disse: cara do céu, isso me ativou um gatilho e aquilo me fez tanto mal. E eu fiquei com aquilo: Jesus, por que ainda é escravo de algo que já passou há tanto tempo? Por que o espírito ainda não subjugou a alma, não subjugou a carne? Por que ainda vive? Quantos de nós aqui, mesmo vivendo a realidade do evangelho, ainda somos feridos aqui dentro? Ainda sangra pelo meio das nossas vestimentas evangélicas? Por que o nosso coração ainda sangra? Por que nós ainda não conseguimos desenvolver um amor de fato? Por que nós ainda não conseguimos perdoar? O que aconteceu com a gente? Sabe qual é o nosso problema? A nossa geração é a geração dos diagnósticos de problemas psicológicos. Todo dia um novo diagnóstico, todo dia um novo remédio, todo dia uma nova ideia revolucionária que vai fazer você ser uma pessoa mais produtiva. Mas ao final da noite e do dia você não vai ter sono. Então há um remédio revolucionário que vai te fazer dormir. Mas no outro dia você não vai ter força para acordar. Mas agora tem um remédio revolucionário que vai te dar foco, força, e você vai conseguir. E vai tapear a sua realidade e não vai deixar você ver nada. Até o dia que o remédio acabe na caixa e você não consiga pregar os olhos na cama. Até o dia que o remédio acabar na caixa e você não conseguir prestar atenção em absolutamente nada. Eu não estou falando de uma patologia verdadeira. Estou falando de coisas que nós usamos como muletas para justificar os nossos problemas que não foram resolvidos na raiz. Porque nós chegamos até Jesus, mas ainda nós não entendemos o que Ele quer. Nós ainda não entendemos o que Ele faz. Jesus veio para salvar o homem da sua eternidade caída. Dá um amém. Mas você acha que para nisso? Jesus veio para nos livrar do inferno, amém? Mas você acha que é isso? Não estou dizendo que não é o mais importante, porque de fato é. Triste é viver uma vida
no inferno da terra e ainda além de tudo terminar no inferno da eternidade. Que delícia falar isso para você. Hoje você vai tirar uma mochila de 100 quilos das tuas costas. Hoje você vai sair livre, leve. Nada mais vai ter poder para paralisar você. Nada mais vai ter o poder para paralisar aquilo que o Senhor vai fazer na sua história. Porque se a sua alma subjugava o seu espírito, hoje o seu espírito vai subjugar a sua alma. Eu acho que eu ouvi um ainda bem que eu vim aqui. Aleluia. Vou te dizer, eu queria ter ouvido essa mensagem 10 anos atrás. Carreguei tanto peso que não era para mim. Carreguei tanto peso que a religião colocou. Carreguei tanto peso que não era Jesus. Carreguei tanto trauma que destruiu minha vida. Eu carreguei tanto peso que me fizeram decidir errado. Tanta coisa que não precisava ter me acompanhado, mas eu não tinha ouvido essa palavra ainda. Eu ouvi a vida toda que quando eu era criança que Deus iria me punir, que Deus estava me esperando com uma vara de ferro para me corrigir. E todas as vezes que eu errava, alguém dizia para mim: toma cuidado para Deus não pesar a mão sobre você. E mesmo sendo criança eu era culpado. Mesmo sendo adolescente eu era o culpado. Eu era o culpado de tudo. A infância foi rejeitada, a adolescência foi rejeitada. E eu não estou gritando as minhas dores, porque tudo já foi curado. Mas estou dizendo para você que tem gente que até hoje vive um reflexo daquilo que não semeou, de um peso que não deveria estar carregando, porque foi rejeitado, porque foi abandonado, porque foi ferido, porque foi maltratado. E até hoje. E um amigo do meu pai abriu um pacote de bolacha e disse: Dave, você quer? E meu pai falou alto: ele não quer. Só que eu queria, mas eu não tinha autoridade para falar que eu queria. Eu não tinha tamanho para dizer que eu queria enfrentar o meu pai, que por conta da miséria da mente achou que uma bolacha faria falta para o filho do amigo, mas não levou em consideração que talvez o filho dele ficaria feliz com um pacotinho de bolacha. Sabe, tudo isso em algum momento é um gatilho. Tudo isso em algum momento é a forma que você trata o filho que Deus te deu. Em algum momento, se Jesus não entra de maneira plena e completa dentro de você, em algum momento isso vai vazar, isso vai sujar alguém que não tem culpa. Eu ouvia a minha mãe dizendo para o meu pai: Hamilton, faz isso. E meu pai dizia: mas o meu pai me criou assim, e eu estou vivo. Escorreu nele, escorreu em mim. Quando Jesus chegou no mundo e começou a andar no nosso meio, ele começou a perceber uma coisa: os meus filhos estão perdidos. Eles ainda não entenderam quem eu sou e o que eu vim fazer. Então ele falou: Mateus, escreve o que eu vou dizer. E eu estou parafraseando com você. Evangelho de Jesus conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu já estaria assim: Jesus, é para mim isso aqui. É assim que eu estou vivendo até agora. É assim que eu estou sobrevivendo até agora. E eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Descanso. Sentar debaixo de uma sombra, tomar um mate, prosear, que aprenda. Perdão, Jesus, eu quero parar, mas a minha maturidade, eu falta dela, não deixo. Quando chegamos em Jesus, Ele ressignifica tudo aquilo que estava aqui dentro. Quero dizer para você, meu lindo, hoje você vai blindar a sua mente, mas você não vai blindar a sua mente com um pensamento positivo. Você não vai blindar a sua mente com qualquer outra coisa que não seja a palavra de Jesus. Dave, como eu faço para desativar os gatilhos que me lembram de todas as dores, que me colocam em tristeza, em pânico? Eu sei. Se alimente da palavra. Se alimente da palavra. A palavra precisa ser parte da sua vida. A palavra de Jesus precisa entrar. Mas o que, Dave? Vigie as suas influências. Cuide com o que você assiste, cuide com o que você ouve. E mais o que? Ore. Ore e rasgue o seu coração na presença dele. Porque tudo que você colocar na presença dele, você não vai precisar mais carregar. Ele levará com ele. Não precisa mais carregar sozinho. E então, Dave, o que eu vou experimentar? A boa. Sabe, quando Jesus entra, Jesus tira você do lugar de vítima e leva você para um lugar de conserto. A partir daquele momento, depois que Jesus entra, você não é mais uma vítima agora. Agora você vai ser curado pelo Senhor. Você não vai voltar mais para lamentar, você vai voltar para perdoar. Você vai voltar para sarar e para seguir em frente, sem nada que te prenda ao passado que tentou te apagar. E é isso que acontece. Quando ele entra, ele muda tudo aqui dentro. Ele ressignifica as dores. Ele leva você para um lugar onde você é curado, restaurado. Mas para isso, você precisa mostrar aonde está o problema. Não adianta dizer para Deus que você quer ser curado, mas não dizer do que. Diga para Ele: Jesus, é as minhas emoções. Jesus, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí Jesus vai curar você. Ele está esperando você levá-lo nesses lugares escondidos dentro de você, de portas trancadas, que só o medicamento acessa e ele nunca pôde entrar. É nesse lugar que ele quer que você leve. E quando você leva nesse lugar, então ele muda a posição. Não é mais uma vítima agora. Agora você é alguém que está sob o controle da circunstância. E você, porque está agora nesse lugar, você toma uma decisão sábia e ousada. Você perdoa. Então aquilo que tinha poder para te ferir, não tem mais poder para te ferir. Não te fere mais, não te machuca mais, você resolveu. E aí a vida vai dar uma volta. Isso é maravilhoso. A vida vai dar uma volta. Fala para quem está perto de você, diga: a vida vai dar uma volta. Eu vou falar para você então, olhando nos seus olhos: a vida vai dar uma volta. E quando a volta for completa, você vai passar por
todas as pessoas que te feriram, que foram responsáveis pelos seus traumas, pelas suas rejeições, pelas suas dores. Mas agora, nesse lugar onde a vida dá uma volta gigante demais, você não é mais vítima. Agora você é o autor da história que Deus deu um novo caminho para seguir. E nesse lugar você não é mais aquele que se ofende. Nesse lugar você não é mais aquele que coça as feridas. Nesse lugar você é aquele que testemunha do favor do Senhor. E eu quero declarar que nessa volta da vida você vai ser bênção para aqueles que te feriram. Você vai ser cura para aqueles que te machucaram. É loucura demais, mas eu quero que você pega. Você vai ser um bálsamo para aqueles que te jogaram vinagre quando você estava com sede. Você vai ser cura para aqueles que colocaram o dedo na sua ferida e apertaram fundo para ver sangrar mais. Mas você não é aquela pessoa ferida. Você agora ela é curada, restaurada, e você vai ser a cura para quem te feriu. Você acredita nisso? Eu sei o que você está pensando. Você está assim, não. Porque o dia que eu der a volta na vida, eu quero humilhar aqueles que me humilharam. Só que aí Jesus não vai ter te encontrado de fato. Porque quando Jesus entra em nós, é a natureza dele que toma conta de nós. José, depois de ser traído, humilhado, vendido, encontra os irmãos. E a Bíblia diz que o que ele faz é a prova que Deus era com ele. Ele perdoa, ele restitui e ele honra aqueles que o feriram. Meus pais tiveram um encontro com Jesus muito grande. Minha mãe orou pelo meu pai durante 8 anos. Jesus salvou meu pai. Não está feliz? Eu vou falar mais então. E meu pai hoje é um outro homem. Minha família é uma bênção. Eu estou aqui, minha mãe está jejuando pela série. Meu pai está mandando vídeos do que eles estão vivendo. Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra é um bálsamo que nos cura. Jesus, nós não seremos mais os mesmos. A partir de hoje, tudo aquilo que nos feriu será depositado na tua presença. E elas são assim. Quando eu era pequeno, eu tinha muitos apelidos no colégio. Orelha de abanar defunto. Vou parar. Os meus filhos, porque eu tenho a informação, se eles tiverem a orelha, eu posso ir no médico. E eu mudo a orelhinha deles. Tem uma que já está na fila. A menina é tão igual eu que a orelhinha dela, eu olho e digo, não pode, filha. Mas eu não vou deixar ninguém chamar ela de orelha de abanar defunto, irmão. Se chamar, vai entrar no pau. Mas se der, eu dou uma arrumadinha. A nossa geração consegue mudar muito fácil a estética, o estereótipo, o exterior. A gente é a geração do preenchimento. É uma coisa nova agora, né? As irmãs tudo em silêncio. A boca cresce do nada. Os irmãos rindo, né? Queixo tudo quadradinho. Do nada. O problema é os filhos que vão nascer, não vão ser a cara de ninguém. Mas isso a gente resolve depois. Agora pode fazer, que é maneiro, até é engraçado. Tem um povo que tá mais exagerado, né? Dá até um pouco de medo assim. Você olha e fala assim, que é isso, amigo? Bateram? Eu disse, não, é natural. Só tomar um cuidadinho. Mas é porque a gente se preocupa com a estética. A gente se preocupa com a roupa que a gente veste. Porque no fim, a gente se preocupa com a imagem que os outros têm ao nosso respeito. E eu quero falar sobre o que ninguém enxerga. Eu não sou especialista em estética. Eu não sou especialista em estereótipo. Por mais que todo mundo que está aqui sabe julgar como ninguém o estereótipo do outro. A gente, todo mundo conhece alguém que é rico, mas tem cara de pobre. E todo mundo conhece um pobre.
que tem cara de rico. Eu parei porque tinha gente olhando pro lado aqui, eu fiquei já preocupado. Não, mano, não vamos fazer confusão, pelo amor de Deus. As pessoas assim, ó. Mas por quê? Porque nós somos preocupados com o estereótipo. Para nós, algumas coisas têm cara, algumas funções têm cara. Agora, o que eu, a partir daquilo que vou ler, quero falar com você, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que ninguém enxerga. Aliás, o que as pessoas enxergam confunde muito aquilo que elas não sabem por não enxergar. O texto é Mateus capítulo 6, versículo de número 4. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 4. Que a tua obra seja feita de maneira oculta, e o seu Pai que em segredo te vê, publicamente te honrará. Amém? Amém. O que você faz no secreto, ou o que você faz quando ninguém vê, publicamente, isso é o que o Senhor honrará. A reflexão, ela é muito simples, ela é muito objetiva, mas ela é carregada de um significado que para mim foi esclarecedor. No começo da minha vida, eu fui pregar o evangelho numa cidade chamada Fraiburgo. Você conhece essa cidade? Terra da maçã. Fraiburgo, terra da maçã. Eu era um garoto jovem, fui de ônibus pregar nessa cidade, pinga-pinga. Sabe aquele ônibus que demora o triplo para chegar, e que quando você chega você está arrependido? Pois é, eu fui aquele ônibus. E quando eu cheguei em Fraiburgo, comecei a passar pelas árvores da macieira, pelas macieiras. Frustrante. Aquele dia a ignorância faz a gente pensar de maneira precipitada, né? Eu olhei para aquelas árvores tudo seca. Falei para minha esposa dentro do carro: coitado dos agricultores, perderam toda a plantação. Pensa uma árvore feia, seca, feia, naquela estação. E eu me lembro que eu fiquei frustrado, porque todas as plantações tinham dado errado. Eu falei: será que a gente não vai ver pelo menos uma macieira top? Será que todo mundo fez dar errado nessa vez? Quer dizer, a vez que a gente vem, as maçãs desapareceram. E aí eu cheguei na cidade. Teve uma outra história no meio disso, porque eu fui esquecido. Horas depois lembrado. Só humilhação. Bom, fui lembrado do nada. Apareceram os irmãos e disseram: tu veio? Ó. Nós né? Chegamos. Aí a pergunta que eu fiz foi: olha, uma pergunta, qual é a árvore da macieira? Aí a pessoa falou: você passou por ela no caminho. Eu falei: mas todas que eu passei estavam secas. Ela falou: não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Irmão, pelo menos uma reação para não ficar preocupado. Eu vou falar então de novo. Elas não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Lembra que a gente falou sobre processo agora há pouco? Lembra? Pois é, aqui também tem um pouco do vaso. Porque algumas estações da nossa vida, todos vão olhar para nós e não haverá frutos aparentes. Em algumas estações da nossa história, nós iremos parecer que estamos mortos. Mas existem dois fenômenos dentro de uma árvore: o que acontece por dentro e o que acontece por fora. Na nossa vida não poderia ser diferente. Existem fenômenos que acontecem por fora
E existem outros fenômenos que acontecem aqui dentro. Mas lembra que no começo de tudo, quando ainda falávamos do preenchimento, quando ainda falávamos do Bostóskis, chegamos à conclusão que a aparência nos importa demais. Lembra que nós somos extremamente visuais e, portanto, nos preocupamos muito com a aparência. E aqui mora um grande risco que nós temos por querer viver uma vida que impressione quem nós não precisamos. Porque nós queremos aparentar ser frutíferos, quando de repente a estação que estamos só nos exige silêncio e quietude. Nós queremos mostrar que está dando tudo certo, quando na verdade não está dando tudo certo. A gente só precisa silenciar e esperar o tempo. Existem momentos na nossa vida que os frutos irão aparecer, mas existem momentos que os frutos irão sumir, e que nós vamos ser olhados e nós não seremos percebidos da maneira que desejamos, porque nós não estamos nos olhando de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então nós nos cobramos, então nós tentamos acelerar aquilo que ainda não é a hora, porque preocupamos muito mais do que o que os outros enxergam, do que verdadeiramente aquilo que importa. Senão eu vou falar algo aqui, mas ninguém vai se alegrar, porque não tem gente feia aqui. Mas eu quero te dar uma notícia, meu lindo: o Deus que você serve não se importa com a tua aparência. Preciso de 30 irmãos feios para celebrar isso junto comigo agora. Não, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Fala assim: aqui não, Satanás, sai daqui. Eu sou lindo. Posso até não parecer, mas sou. Lindo! Deus não está preocupado com a tua aparência. Deus não está preocupado com aquilo que você vende na rede social. Deus não está preocupado com aquilo que você conta para os outros. Deus não está preocupado com o que eu estou pregando aqui. Deus está preocupado com o que eu estou vivendo lá atrás. Deus está preocupado não com você publicamente. Deus olha para você dentro do teu secreto. O que faz Deus fazer algo por você não é o que você vende no público, é o que você esconde no secreto. É porque a gente está numa geração que só faz quando tem alguém vendo, que só faz se tiver uma câmera ligada, que só faz se tiver holofote, que só faz se tiver aplauso. Ô lindo, eu sei que é uma coisa difícil, porque nós somos assim, a gente gosta de olha, estamos fazendo. Só que lindo, deixa eu te falar, a Bíblia me deixa claro que a honra de Deus não advém pelo que eu faço no público, advém por aquilo que eu vivo no secreto. Que o favor e a graça, o cuidado do Eterno vem de acordo com o que eu faço quando a porta do meu quarto tranca e quando eu entro para dentro no secreto. O que acontece ali determina o que eu vivo aqui. E esse é um negócio, a gente cuida de fora para dentro. Jesus está dizendo: bebê, vamos começar a fazer a conta de maneira diferente? Vamos começar a cuidar de dentro para fora? Vamos revisitar os princípios lá do início e vamos parar de acelerar algumas coisas que precisam de tempo para que então possam acontecer? Porque talvez você não tenha a história que eu tenho, mas eu já passei vergonha de tentar fazer algo que eu não estava preparado para fazer, porque tinha visto Grey's Anatomy, por exemplo. Toda vez, irmão, que eu estou no avião e alguém fala: precisamos de um médico, eu tenho vontade de levantar. Uma, porque eu sou muito curioso. Eu gosto de ver, irmão. Eu reconheço, irmão, eu sou assim. Eu não posso ver uma ambulância, eu quero ir atrás para... Mas eu passei vergonha, porque eu estava na casa de um irmão aí, um irmão desse famoso do mundo aí, top. Estava até em outro país.
E aí um irmão deu um infarto na minha frente. O que eu fiz? Lembrei do Grey's Anatomy. Quando ele caiu, eu me abaixei no lado dele e coloquei o dedo no pescoço dele. E todo mundo olhou e falou: ah, ainda bem que tem um médico. Não, eu não sei até hoje por que eu fiz aquilo. Irmão, me bateu um arrependimento, porque eu fui numa fé que eu ia saber ver o negócio, irmão. Só que eu coloquei a mão e não senti nada, zero. Eu devo ter colocado em outro lugar. E aí alguém falou assim: ai, que bom que tem um médico. Eu falei assim: eu não sou médico não, minha senhora, só tô confundindo. Porque o que eu fiz parecia que eu era. E a gente confunde os outros quando a gente faz o que a gente não é para impressionar quem a gente não precisa. A nossa identidade fica perdida no espaço, porque o tempo inteiro a gente está sendo o que alguém precisa, não quem a gente é. A gente está o tempo todo preocupado em fazer algo que nos coloque numa posição de destaque, mesmo sem querer. Irmão, eu vou lá agora com você. Eu coloquei a mão, alguém falou: é médico? Eu falei: não, eu sou médico. E eita coisa, agora deixa o homem morrer. E aí chegou a ambulância e o paramédico falou assim: alguém examinou ele? Aí a menina falou assim: ó, ele examinou. Aquele dia eu aprendi, irmão: nunca faça algo que você não foi forjado para fazer. Nunca tente ser alguém que Deus não fez você para ser. Não tente tomar a vaga de alguém naquilo que Deus não te deu autorização para entrar. Porque sabe qual é o negócio? Quando eu entendo que o segredo de Deus comigo é o meu secreto e não o meu público, eu paro de me preocupar com o que os outros pensam e começo a ouvir e obedecer o que Deus está querendo comigo. Deve mais estar seco por fora, mas a árvore está profunda por dentro. As raízes estão procurando os ribeiros, as raízes estão descendo. E entenda, meu lindo, que mesmo que nada por fora esteja acontecendo, por dentro tem uma árvore crescendo para baixo. O processo talvez não te faça florescer e ficar famoso, mas faz a tua raiz ser tão profunda que vento nenhum te derruba, vento nenhum te destrói. Entenda, lindo, toda tempestade quando vem só destrói o que não tem raiz. Então agora eu olho para esse texto e eu começo a dizer: então Jesus quer dizer que se eu faço o bem eu não preciso ficar contando para os outros? Não. Jesus, então, eu não preciso então mostrar? Porque o Senhor diz que as nossas obras têm que ser conhecidas perante o Pai e perante os homens. A questão é, aqui dentro, por que você faz? É para os homens ou para a glória de Deus perante os homens? Porque tem uma diferença, não tem? Porque tem o mesmo texto bem próximo que diz o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você já viu que temos uma geração agora de filântropos do Instagram? É bem maneiro. Eles ajudam, mas só se estiver filmando. E é uma coisa linda. A gente fica: oh my God. É emocionante. Só que nem sempre é verdadeiro. É lindo, mas nem sempre é real. Porque a preocupação não é, muitas das vezes, eu não posso generalizar, mas ela não é genuína. O objetivo é difuso. E alguns dias atrás li um livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo, que dizia que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que fazer nada. E aí, bebê, eu quero provocar você para uma luta, que é a luta do secreto. É aonde ninguém enxerga, é aonde ninguém te aplaude, aonde não tem glória, aonde não tem holofote, mas é exatamente esse ambiente que te prepara para este. É exatamente esses cenários que te fazem viver algo extraordinário e não perder o coração. É o secreto, é o escondido, é o oculto, é o que só Jesus enxerga. Eu tenho uma palavra sempre quando eu vou aconselhar um jovem, faz muito tempo que eu não faço, mas a minha palavra sempre é
assim, olha, você sabia que Deus vê tudo o que você faz? Aí a pessoa diz, ah é? Então ele vê quando eu vou trabalhar? Então ele vê quando eu vou estudar? Ele também vê quando você está trancadinho no banheiro. Irmão, eu fui líder de jovem 4 anos. O pessoal é assim, ó. Sério? Sério mesmo? Sério? Irmão, é muito bom. Eu lidava com um jovem, irmão. Eu quero pegar um jovem é falar do escondido dele. O escondido dele é só Jesus na vida, irmão. Pode ver. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente se preocupa com aquilo assim. Tem um negócio para te contar. Agora, quando a gente é mais novo e alguém fala assim, eu preciso falar contigo, você fala assim, ai meu Deus do céu, alguma coisa veio à tona. Irmão, quando você é mais velho, se levanta um profeta para declarar uma palavra, você só glorifica. Mas se você é jovem e alguém levanta no Hammerfly do teu lado, tu pensa, eita, Jesus vai revelar tudo hoje. Eu sei, irmão, na minha igreja nós tínhamos uma irmã que quando ela levantava em profecia, das duas uma, ou Deus revelava um pecado de alguém ou matava um. O secreto é o que Deus nos contempla. E eu vou te provar na palavra que Deus faz coisas poderosas por aquilo que a gente faz quando ninguém nos vê. Porque a nossa preocupação sempre está no público. O que os outros estão pensando, o que o irmão pensa de mim, o que o outro diz. É por isso que tem muita gente vivendo uma vida fake. Uma vida fake. Está cheio de gente vivendo uma vida fake, comprando o que não gosta para agradar quem não precisa, comprando o carro que não deseja para agradar aquele que sonha, comprando algo, vivendo algo, contraindo dívida, porque está muito preocupado com o que os outros vão dizer. E aí estão tudo com os nomes no SPC. E o tirar o nosso nome do SPC aí, quase tiraram, mas acabou. Quem pegou, pegou. Obrigado, irmã. A irmã pegou, eu senti que você sentiu a referência. Vamos falar uma coisa pra você, lindo. Tem um homem na Bíblia chamado Davi. E eu sou apaixonado por uma faceta da história. A faceta da história que me apaixona é que o dia que o Samuel chegou na casa dele para ungir o próximo rei de Israel, ele não estava em casa. No dia mais importante da vida dele, ele não estava em casa, ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas. É doido imaginar isso, né? Que no dia mais importante da vida de alguém, ele não estava no que a gente chama a hora certa, lugar certo. Ele não atingia os padrões estéticos. Ele não está em casa porque está cuidando das ovelhas. Mas aí o Samuel passa em revista por todos os filhos e nenhum é o rei. Você vai gostar muito do que você vai ouvir agora. Nenhum é o rei, nenhum. E aí o Samuel pergunta para o Jessé: ô Jessé, os teus filhos estão todos aqui? E ele disse: não, resta um, o mais jovem, que não está aqui porque está trabalhando, cuidando das ovelhas.
porque a corrida que Deus tem para mim me leva exatamente para o lugar que Ele me separou. Ou seja, eu não estou competindo contra você, lindo. Eu estou competindo contra mim, contra minha desobediência, contra minha intolerância, contra os meus devaneios. É contra mim, porque o que Deus tem para mim, você pode até chegar na frente, mas não senta. Você pode até avançar na corrida, mas o lugar que é, entendeu? O irmão que está do teu lado, fala para ele: o teu lugar é teu, bebê. Sabe o que isso implica? Olha que gostoso. Isso implica no seguinte: se Deus te abençoar, eu não preciso temer. Porque você já viu que quando alguém é abençoado, dá a impressão que a bênção está saindo da gente? Tem gente que é tão invejoso que fica mal. Aqui não tem, graças a Deus. Mas tem lugar, irmão, que se você falar uma notícia boa, a pessoa fica assim, ó, triste, porque na cabeça dela aquilo era dela. Mas no reino de Deus isso não existe. Bom, chamaram Davi. Mas escute, lembra que a proposta de falar sobre o Davi não é sobre a casa de Jessé, não é sobre o lugar que ele vai sentar, é sobre o que ele fez que ninguém viu. E teve algo que ele fez e que não deixou ele famoso, mas fez Deus olhar para ele de maneira diferente. Eu vou só resumir. A Bíblia diz que ele é pastor de ovelha, e um dia chegou um leão para comer as ovelhinhas. E aí, não está na sua Bíblia, isso só está na minha, tá? Não adianta nem procurar. Acrescentares, capítulo 17. Diz que o leão chegou, falou: e aí, Davi, top? Davi falou: que isso, cara? O que você quer aqui? Eu vim comer uma ovelhinha. Aí o Davi falou: vai nada, nem a pau. Não vai. Aí o leão falou: você sabe com quem você está falando? Eu sou o rei da selva, Hakuna Matata. Bom, resumindo a história, o leão descansa no Senhor. Hippie leão foi embora. O Davi não ficou famoso, não virou feed do Instagram, não teve live. Os irmãos provavelmente não estavam ligados. Samuel não sabia. Mas o leão descobriu da pior maneira que aquele garotinho era sinistro. E aí chegou o urso que não sabia do leão. Hippie urso. Então para com esse papinho: ninguém me valoriza, ninguém me nota, oh meu Deus, ninguém me olha. Jesus te olha, te contempla, te enxerga. Então a partir de hoje, esqueça do que os outros estão vendo e comece a se preocupar com aquilo que Ele está enxergando. De dentro para fora. E agora, bebê, eu preciso terminar essa palavra. Ai, que gostoso. Resolvendo você de dentro para fora. Porque lembra que antes, quando a gente era mais novo, que falava que a gente tinha que ser cristão, a gente lembrava da roupa que o cristão usava? Com o crente, lembra? O sovaco cabeludo. Vocês não são dessa época não, né? Das pernas peludas. Hoje voltou. Mas não é legal. Lembra da televisão que não podia? Irmão, tem gente que não pegou essas tretas da vida não, mas teve um tempo. Eu, quando tinha 8 anos, assisti o final da Copa de 98 numa TVzinha desse tamanhinho, emprestada, porque era pecado. Mas na Copa do Mundo Deus abriu um recesso parlamentar aqui, e aí podia. Nós assistimos uma família de 4 pessoas em fila para poder ver a televisãozinha. Na de 2002 já era uma TVzinha de 14 polegadas, mas continuava sendo pecado.
Acabava o jogo, a televisão ficava no armário. Aí, irmão, a gente pensou a vida inteira que cristianismo tinha a ver com estereótipo. Então a vida inteira a gente está tentando mudar o que está fora. A vida inteira a gente está aprendendo que a mudança é de fora para dentro, mas isso é a religião que faz. Jesus não muda o homem de fora para dentro, Jesus muda o homem de dentro para fora. Eu tenho um convite para você, lindo. Esqueça o estereótipo, esqueça a aparência por agora, por mais que transborda, mas esqueça. Meu convite para você hoje é você viver de maneira intensa o seu secreto. É viver de maneira intensa onde ninguém te enxerga, dentro do teu quarto. Mas só acontece isso quando dentro de você Ele entra. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então, lindo, eu quero te fazer um convite a resolver a tua vida hoje, a começar uma revolução de dentro para fora. Se você chegou aqui hoje e se você está nessa mensagem se sentindo injustiçado, se sentindo esquecido, porque ninguém te vê, bom, a boa nova é que você nunca foi perdido de vista. O Senhor sempre esteve olhando por você, para você. Mas tem uma maneira maravilhosa de viver isso tudo, é sabendo que agora não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E o meu convite para você é: deixa Ele entrar. Eu vou perguntar de novo. Aliás, eu vou pedir: deixa Ele entrar. Para deixar entrar não vai te custar nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Mas para Ele ficar vai te custar tudo. Então, bebê, eu quero te convidar a tomar a melhor decisão da sua vida: entregar-se, render-se a Jesus. Você que está assistindo, aonde você estiver nesse planeta, essa pergunta é para você. É para você. Chega de viver uma vida onde as aparências enganam, mas aqui dentro existe um vazio gigantesco. A gente aparenta uma coisa, mas aqui dentro tem um eco que não cessa. Pois é, lindo, casa vazia dá eco, casa preenchida não. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar e muda tudo dentro de você, de dentro para fora, do seu secreto para o público. Deixa. O que isso implica, Dave? Implica uma nova vida, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Implica renúncias. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma morte, é exatamente isso: morrer para este mundo e viver nele, para Ele. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é para você, meu lindo, minha linda, que já foi do time, que já teve tudo organizadinho dentro, mas de repente esqueceu do coraçãozinho, e o coraçãozinho ficou cheio de buraquinho. Lembrei de uma irmã agora que canta essa música. Se o teu coraçãozinho... Desculpa. Está na hora de você voltar para Ele. Ou melhor, está na hora de você deixar Ele voltar para dentro de você, a dominar o teu coração, a sua vida, as tuas emoções. Amém? Pronto. Uma pergunta, duas perguntas na verdade, sua resposta. Você decide, a gente ora. Aonde você estiver, você decide, a gente ora. E é depois que aquilo que ninguém enxerga de repente começa a florescer. As folhas aparecem, os frutos surgem, mas tudo começou no secreto. Tudo começou quando Ele entrou dentro de você. Enquanto a preocupação for o estereótipo, estética, a aparência, o seu coração vai restar abandonado. Mas quando você entender que o que de verdade importa é o que está aqui dentro,
pode ter certeza que o que está fora florescerá. 2 perguntas, uma resposta. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você levanta a sua mão. Amém? 1, 2, 3. Eu vou perguntar de novo, mas agora não só para você, mas para você que está aí, assistindo no outro lado. Se você quiser tomar essa decisão, eu quero fazer esse convite para você. David, o que eu faço? Se você puder, ajoelhe. Se você puder, levante. Se você puder, pare. Mas se você não puder nenhuma das coisas, apenas ore comigo, palavra após palavra. E entenda que isso é só o começo da jornada. Uma vida com Jesus não se resume em um vídeo ou a um encontro. É uma jornada que dura para sempre. Se você está tomando essa decisão, escreve nos comentários: eu estou tomando esta decisão que nós queremos. Tem 3 irmãos que tem a mesma coisa na Bíblia, então eu vou falar de novo. Eu não sei se na sua está, dá uma procuradinha no Google. Quando um pecador se arrepende, há uma festa que começa no céu. Levante todo mundo. Levante. Aonde tiver alguém que tomou a decisão perto de você, se você puder, abraça essa pessoa. Diga no ouvido dela: essa é a melhor decisão da sua vida. Essa é a melhor decisão da sua história. Meu lindo, se não tem ninguém assistindo esse vídeo com você, olha para os meus olhos. Essa é a melhor decisão da sua história. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo a partir de hoje. Não é verdade? Então tudo que dá errado a gente diz: foi o diabo. E às vezes o diabo não está nem, nossa, não estava nem sabendo. E a gente bota na culpa, e Deus falou assim: não, esse crédito é meu. Fui eu que fechei a porta. Fui eu. E não tenta abrir. Não tenta abrir. Não força a barra. Eu fechei. O que eu fecho, ninguém abre. E o que eu abro, ninguém fecha. Calma que nós nem começamos. Até porque outrora temos aquela parte onde eu preciso publicamente me humilhar a Vossa Senhoria, que está aí do outro lado no YouTube assistindo essa mensagem. Curte o vídeo. Curte, comenta, compartilha. O povo que desistiu das plaquinhas, onde tiver uma plaquinha levantada, filma os irmãos da plaquinha. Muito obrigado, os irmãos são pagos pela série a partir de agora. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo, compartilha, é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Falta muito pouco para a gente alcançar a marca dos 10 milhões de inscritos. Falta bem pouquinho. Sim, coisa assim de 1 milhão e tantos. Oh meu Deus, que tanto. Mas ainda em 2023, se Deus quiser, nós vamos fazer uma festa. Pegar um estádio aí, fazer uma confusão, fazer, nós vamos celebrar. Fechou? Mas tem que... Não, top. Então se inscreve, ativa o sininho e bora pro vídeo. Vocês prometem que vocês vão me ajudar? Manda pros amigos. Se aqueles amigos meio encapetados assim que você tem, manda pra ele, fala assim: assiste uma mensagem, vê se você melhora. Antes de assistir, se inscreve. Depois você até esquece. Amém? Mas faz, manda isso. Pega a Bíblia sua, por gentileza, e abra Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. A gente vai ler uma carta à igreja de Filadélfia, mais precisamente a parte B do versículo. Diz o seguinte: aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha,
Aleluia. E aquilo que fecha, nenhum homem abre. Oh, aleluia. Vamos de novo. O que abre, nenhum homem fecha. Mas o que ele fecha, nenhum homem abre. Eu vou te contar uma parada que é a gente, né? Nós somos uns filhos dramáticos de Deus. Se pudéssemos, nós desejaríamos que tudo aquilo que a gente escolhesse tivéssemos, que tudo aquilo que nós olhássemos e desejássemos viesse para as nossas mãos. Muitos de nós encaramos Deus da perspectiva errada, como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Eu vi uma história esses dias de um mineiro. Por que, Senhor? Nada a ver essa história, Jesus. Mas eu lembrei dela. O mineiro pediu um queijo. Deixa pra lá, é muito sem graça. Não, irmão. Não, é porque a gente não sabe pedir. Tem coisa muito maior, mas a gente só pede aquilo que pra gente, pra aquele momento é bom. Mas Deus conhece o nosso futuro. Deus conhece o nosso hoje, o nosso amanhã, o nosso depois de amanhã. Então tem coisas que a gente pede que Deus deve olhar e falar assim: não, tá zoando. Irmão, eu imagino que Deus ficou olhando para a gente e falou assim: mas é muito cabeçudo. Como é que eu pode? Jesus morreu por aquilo ali, ó. Olha que doido que ele é. Pede umas coisas. Se ele soubesse que o que eu tenho é muito maior, que os meus planos são muito maiores do que o dele, ele... Vou falar uma coisa para você. Engraçado, né? Eu agora, começo do ano, eu tô com um sonho no meu coração para um negócio aí que eu quero fazer. Top. Ai. E aí um amigo meu falou assim: por que você não pede para Jesus isso? Aí eu falei para ele: sabe por quê? Porque eu tenho vergonha. Irmão, eu tenho vergonha de falar para Jesus. Eu tenho vergonha. E eu sei que ele sabe que eu tenho vergonha, mas sabe o que eu quero, entendeu? Então eu até escrevi num caderninho lá o que eu queria, mas todas as vezes que eu fui orar, eu fico com vergonha de falar para Jesus aquilo lá. Eu falo assim, eu tô com vergonha, mas eu acho que seria maravilhoso, como diz meu filho, maravilhoso. Mas eu aprendi que o Senhor sempre tem coisas muito maiores, e que viver o plano de Deus é sempre viver além da nossa capacidade de sonhar. O que foi difícil para mim na caminhada foi entender que para Deus abrir alguma porta, muitas das vezes Ele vai ter que fechar centenas. E aqui mora o que nós chamamos de soberania de Deus. Lembra, a gente fala do livre-arbítrio, certo? A gente tem livre-arbítrio, as portas não. Não. Então agora eu vou dizer: filho, você pode entrar no quarto que você quiser, e eu tranco todas as portas e deixo só uma aberta. Não, vou dizer de novo: olha, você pode o que você quiser. Aí você vai, tenta abrir a porta, não abre. Aí abre, não abre. Aí uma abriu. É que você pode, mas só tem uma opção. Então às vezes a vida, o Senhor nos empurra só para uma direção. E é tão maravilhoso que isso acontece, porque isso nos tira dos improvisos. Isso nos tira de tentativas que não são necessárias. Por isso que é besteira a gente tentar controlar a nossa vida. É besteira. Desiste, bebê. Se você tem uma mulher controladora, fala para ela: linda, você não consegue nem a sua, quanto mais a minha. Desiste. A gente tenta ser inteligente demais e dominar sozinho. Linda, a gente não consegue. Deus é muito inteligente. A gente vai ficar batendo em portas que Ele já trancou. E se Ele trancou, bebê, não adianta tentar abrir. Sabe o que eu entendi no Senhor? Que a cada sim que Deus te dá, antes do sim teve centenas de nãos.
Exatamente isso, porque foram os nãos que te levaram para aquele sim, foram as portas trancadas que te fizeram caminhar até a porta certa, foram os caminhos fechados que te levaram àquele que é o único caminho. Ou seja, Deus precisa te dizer não para você conseguir chegar no sim dele, senão você vai viver uma vida inteira de improvisos e nunca a sua vontade completa. A gente precisa que Deus olhe para a gente e diz não. A gente pede de novo e diz não. E a gente nunca pede direito, até uma hora que diz: essa é a porta, entra por ela. E aí a gente entra e descobre uma coisa, que aquilo era exatamente quem me conhece mais de perto, quem acompanha a gente, sabe que os meus filhos não são brasileiros. Eles são brasileiros, mas a primeira nacionalidade deles é americana. Os meus 3 filhos são americanos por um motivo só. E não é porque eu vou morar lá, ou porque eu quero morar lá, ou porque eu quero o documento dos meus filhos. Não é. Eu vou te contar uma história que eu nunca contei para ninguém, pelo menos publicamente. Quando eu tinha 26 anos, eu recebi uma palavra do Senhor Jesus sobre a vida do meu filho João, que nasceria em dezembro de 2017. Bom, se eu não estou enganado na conta, é isso: 17, 18, 19, 21, 2. Não, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Isso. Só sobe 2, tira 3, vai 4, vai 5. É isso aí. Aí, irmão, eu vou contar essa história. Olha só, eu era radialista nessa época. Eu trabalhava numa rádio. Eu falava igual radialista. É muito legal. A voz de rádio, ela é diferente. Ela não é assim: oi, boa tarde. Ela é: oi, sabe? Oh. E era maneiro, eu amava. Eu trabalhei 7 anos nessa rádio. E era o sonho da minha vida trabalhar naquela rádio. Só que um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo que o meu maior sonho seria só um hobby, não seria o meu trabalho. Bom, a vida passou e eu, na minha cabeça, estava vivendo exatamente o plano perfeito de Deus para mim, e que seria aquilo para sempre. Eu trabalhava numa rádio e pregava pelo Brasil, em apenas uma igreja, aos sábados, domingos, às vezes sextas-feiras eu tinha que viajar. E trabalhava na rádio. Essa era a minha vida. E aí um dia, eu dentro do carro, refrescando, um dia fui pregar numa igreja pequena dos Estados Unidos, de um amigo, que virou um amigo meu. A Paula grávida, nós naquela casa. Ele olhou para nós e falou: por que vocês não trazem o João para nascer aqui nos Estados Unidos? Porque eu havia falado de um desejo no meu coração, de um dia do meu filho fazer um seminário em uma escola teológica americana, que eu tenho muita admiração. E ele me falou aquilo e eu não tinha um pinto para dar água, irmão. Como que eu levo o meu filho para nascer nos Estados Unidos? Eu não tinha dinheiro para pagar o parto no Brasil. Imagina pagar lá. Aí eu me lembro que eu falei não, minha esposa disse não, e voltamos para o Brasil. Quando foi por volta do mês de outubro, eu estava dentro do meu carro dirigindo, eu e minha esposa, e uma voz no meu espírito, no meu coração, disse de maneira muito clara: o João irá nascer nos Estados Unidos. Eu comecei a chorar com aquela voz muito forte no meu espírito. Disse para Paula: amor, eu estou sentindo, eu acho que o João vai nascer lá. O que você acha? Ela falou: loucura, a gente não tem condição. Eu falei: mas lembra do pastor que disse para nós que nos receberia e nos ajudaria para que o nosso filho nascesse lá? Aí ela falou: bom, uma coisa é convidar, outra coisa é receber, né? Não é verdade? Que a gente fala assim para todo mundo: vai lá em casa tomar um café. Mas tem gente que diz: não, tô brincando, não precisa. A gente faz a política da boa vizinhança, mas a gente não quer. Não, fica lá em casa. Dentro ele fala assim: não, brincadeirinha, vai pro hotel que é mais legal.
E aí, irmão, tem gente que a gente quer mesmo, mas tem gente que a gente só, nossa, nem faz muita força. E aí eu me lembro que eu dentro do carro falei com a Paula, vamos fazer 3 provas com Deus. A primeira é ligar para esses pastores e sentir na fala deles se o que eles estão pedindo é verdade, se o que eles convidaram é verdade. O segundo é a gente ter a possibilidade de viajar, porque já é outubro. E a terceira é, se puder, os exames necessários, o período estiver perfeito para você ir. 3 provas com o Senhor. Primeiro, ligamos para o pastor por vídeo. Ligamos para o pastor e falamos para ele: olha, pastor, a gente está pensando de levar o João então para nascer aí. O que o senhor acha? Os 2 começaram a chorar e falaram que as portas estavam abertas e que eles seriam responsáveis pela gente, que a gente não gastaria nada. E até aqui tá tudo top. Então a gente desligou o telefone e agora vamos fazer os outros projetos, as outras provas. Fizemos a segunda e dava tempo, assim, dentro de 1 mês, todos os exames teriam que ficar prontos. A Paula teria que ir para os Estados Unidos. Só que eu tinha agenda até o dia do parto do meu filho, no Brasil. Resumindo, como fiz mais 2 provas, o Senhor confirmou as 2 provas com Deus que nós fizemos. A minha esposa embarcou num dia de manhã para os Estados Unidos, num dia à noite. No outro dia de manhã chegou, passou pela imigração. E qual era a nossa fala? Falaremos 100% a verdade. Se Deus está nesse negócio, nós vamos conseguir. Falamos 100% a verdade, ganhamos o parto. Mas uma coisa aconteceu aqui no Brasil: Deus fechou todas as minhas portas. Todas. Eu fui obrigado a pedir demissão da rádio, que era o meu sonho. Como que eu vou para os Estados Unidos e ficar 1 mês e meio? Não tem empresa que libera. Então qual era o mais lógico? Para obedecer a voz do Senhor, abrir mão. E eu pedi demissão da rádio. Pedi demissão da rádio, mas aí eu contava com algo, com as agendas, que então me ajudariam pelo menos a manter a casa em ordem. O que aconteceu? Todas as agendas caíram. E as que iam entrar, parece que o povo desistia na hora que ligava. As portas todas se fecharam para mim no Brasil. Eu preguei o último dia no Brasil, fui de surpresa para os Estados Unidos, comprei com pontos de milhas no meu cartão de fidelidade. Viajei para os Estados Unidos. No dia que eu cheguei, de surpresa, meu filho nasceu na manhã seguinte. Meu filho nasceu, uma promessa de Deus para ele que nós estávamos vivendo, e a gente não tinha para onde voltar, não tinha mais o trabalho e não tinha mais nada de agenda. Eu me lembro que nessa época quem fazia a minha agenda era a Paula, e eu perguntava para ela: e aí, amor, tem alguma coisa? E ela dizia: não, mas fica tranquilo, o povo liga só depois de fevereiro. Mentira. Quando era dezembro a gente já tinha fechado o ano todo, mas todo mundo desistiu. Na verdade, Deus havia fechado todas as portas. E aí, lindo, num belo dia de 2017, no começo do ano de 2017, em janeiro, eu estava na cozinha da casa do pastor que nos recebia, chorando, falando com Jesus, com todas as portas trancadas, dizendo: Jesus, o que eu vou fazer da minha vida? Senhor, eu não sei como vai ser a minha volta. Eu tinha 10 mil reais guardado, 10 mil reais de conta para pagar. Jesus, eu vou pagar as contas e o próximo mês o que eu faço? Jesus, e o meu ministério acabou, eu te obedeci. E nessa oração, Deus me fez ver uma imagem
de uma pregação em um vídeo que parecia um clipe de música. E aí eu achei lindo aquilo que vi com os meus olhos, mas não completou nada no meu espírito. Havia uma outra família que morava na casa embaixo, era uma casa de 2 famílias. Fomos convidados para jantar. Quando eu desci, estava passando um clipe musical de um ministério chamado Cristo Vivo, do Davi Zulato. E eu me lembro que o clipe era em cima de um tapete bonito, com umas luzes de sarau assim. E o Senhor falou no meu espírito o que estava falando lá em cima. Falei, eu vou me humilhar, mas vou conseguir o tapete. As luzinhas, me lembro que vi na igreja de um amigo meu que ele fez com um cano de PVC. Só que não tinha nada para gravar, só tinha um projeto. Naquele dia seguinte, entrei dentro de um carro e fui para uma cidade vizinha para ouvir um pregador em uma conferência. Dentro desse carro, eu levei um caderninho. E naquele dia, Deus me deu 10 mensagens. Em uma tarde, em 3 horas de viagem, Deus me deu 10 mensagens. E eu escrevi todas elas no papelzinho. Quando eu cheguei no lugar, liguei para minha esposa: amor, eu sei o que a gente vai fazer quando voltar. Deus me deu um projeto e me deu as mensagens do projeto. Naquele dia liguei para alguns amigos do Brasil, consegui o lugar, consegui quem ia gravar. Quem gravou naquele dia trabalha comigo até hoje, e hoje é a maior empresa do Brasil de vídeo, é um dos maiores diretores de vídeos do Brasil. Começou lá atrás com a gente há 10 anos atrás, gravando debaixo de chuva na marquise do nosso apartamento. E hoje trabalha com a gente. O som, quem fez naquele dia, faz até hoje. Trabalha com a gente até hoje. Quem tocou teclado naquele dia, toca até hoje. Ele só não está nessa série porque esse final de semana é a formatura da faculdade dele. Todas as pessoas naquele dia que trabalharam comigo estão até hoje, sonharam comigo. E eu me lembro que com todas as portas fechadas, só tinha uma porta aberta, um microfone, um banquinho e 30 pessoas para assistir.